E aí, vamos conversar sobre educação parental? Olá, eu sou a Bel Hayashida, bem-vindo aqui para este canal. Tá chegando um monte de gente nova por aqui por causa deste short, onde eu reajo, exatamente, é um react para quem não entendeu. E através desse vídeo muitas pessoas chegaram aqui, então sejam muito bem-vindos, espero poder agregar na sua vida e te ajudar de alguma forma na educação dos seus filhos, no seu dia a dia, a trazer também momentos aí de alegria, de sair um pouquinho dessa realidade muito pesada que a gente está vivendo, mas também de encontrar formas de levar a vida mais leve, de sair com os filhos. Então, se você não me conhece, eu preciso te trazer as minhas credenciais, né? Que tem gente que só acredita em você se você der a carteirada. Então vamos para a carteirada. Eu sou Isabel, sou professora formada, trabalho no chão da sala de aula há 20 anos, sim, 20 anos. Eu tenho aí minhas áreas de graduação em educação física, em pedagogia, em neuropsicopedagogia. Tenho os meus mestrados aí que estão engavetados, por quê? Porque eu virei mãe e minha prioridade é educar os meus filhos nesse momento. E o meu mestrado, sim, meu mestrado vai ficar um pouquinho mais pra frente, mas não parei de estudar. O importante é nunca parar de estudar, de ler, de reciclar. Meus filhos são atópicos e a gente teve que se reinventar o nosso mundo aqui para poder atendê-los. E agora a gente está entrando em uma nova fase, a fase da adolescência. Então eu tenho uma criança de 3 e outra de 11 anos. Aí a vida ela vai se tornando um pouco caótica. Mudanças em produtos, mudanças na rotina, mudanças no comportamento. E aí você percebeu que nesse mundo, da educação, todo mundo tem alguma coisa para falar. Eu também. Eu trago para você uma vivência, um know-how de sala de aula e alguns estudos que eu quero que você se debruce, se identifique. Eu gostaria que você pensasse aí em 4 formas que você, pai, mãe, o seu adulto que está cuidando dessa criança, podem tomar no seu dia a dia para evitar que essa criança caia no que a gente estava falando e comentando exatamente naquele vídeo sobre o que a gente diz como emburrecimento coletivo. Será que ele realmente existe? E se ele existe, quais são os fatores que estão trazendo essa realidade para nós? Vamos pensar aqui comigo. Não pense você que algumas atitudes são exclusivas dessa era que a gente está vivenciando, Só que tem alguns pontos importantes que não existiam em épocas passadas que hoje tem, O advento das tecnologias, da internet, dos smartphones, são uma coisa importante que a gente tem que considerar que a gente não tinha no passado. Mas a atitude do ser humano, ela não mudou. Ele é um ser que, quando vê uma situação em que ele está fazendo de maneira diferente, de uma maneira em que os demais não estão fazendo como o ser humano, por si só, ele tenta se encaixar. Tem uma pesquisa que foi realizada, as pessoas entravam em determinados locais e que todos ali, sabiam do que se tratava. E a pessoa que passou despercebida entrou e ela era a única pessoa que estava agindo de maneira diferente de todas as demais. Então, o que aconteceu? 90% das pessoas que entraram naquele lugar, elas começaram a agir da mesma forma das pessoas que já estavam ali. Poucas foram as pessoas que se mantiveram, na postura em que elas já estavam. Parece estranho, parece uma coisa bizarra, tá, Isabel? O que é que tudo isso que você contou tem a ver com a educação dos filhos, com esse tal do emburrecimento coletivo? Que, na verdade, o emburrecimento coletivo, assim como alguns autores, como no caso aqui desse livro, Emburrecimento Programado, propõe é que isso está sendo feito de uma maneira específica e ditada. Pode ser que isso esteja realmente acontecendo? Com certeza, porque dentro do currículo escolar eu vejo em 20 anos o quanto ele se enxugou. O fato também é que as pessoas, elas têm esse comportamento de massa desde sempre. E o que muda? Mudam as eras, Antigamente, lá, o povo no Egito, eu tô falando, aqui é um canal cristão, tá? Você não acredita, eu acredito, mas tome isso como um contexto histórico. O povo lá dos hebreus que saíram do Egito viram todos os milagres, passaram por entre o mar,
tiveram aí a nuvem cercando eles durante o dia e o fogo aquecendo eles durante a noite. E ainda assim, esse povo não estava contente. Esse povo achava assim que tinha que voltar para o Egito para continuar sofrendo lá, porque lá estava melhor do que aquilo que estava acontecendo com eles no momento. Pensa comigo, isso aí é um pouco de burrice, porque afinal de contas eles eram escravos. Eles estavam sofrendo, eles eram martirizados. Então, eles estavam livres agora. Dentro de um contexto de grupo, às vezes, você acaba tomando algumas decisões que deixam, né, com que essas decisões sejam decisões burras, né? Porque são decisões em massa, aquelas decisões tomadas para agradar quem está do seu lado, não pensadas com a razão. O que nós, enquanto pais aqui nesse século, com os recursos que nós temos, precisamos prestar atenção? Então, a primeira coisa que você precisa prestar atenção é em você. Você, pai, mãe, adulto que está cuidando dessa criança, qual é a sua reação? O que é que você tem feito? Você tem ficado muito na internet? Se você está na internet, o que é que você tem consumido? Você fica lá rolando a barrinha do TikTok, do Instagram, para ver o quê? Você está se nutrindo? Você está procurando informação boa, fidedigna? Ou você só está perdendo o seu tempo na rede social? Sabia que a sua criança está percebendo tudo que você faz ali, mesmo que você não mostre para ela o seu celular, o seu tablet, o computador? Essas nuances as crianças têm muita percepção, então tome cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você se preenche, porque eles estão nos espelhando. Então, se você acha que você veio aqui para eu te dar dicas de como fazer, o que fazer com a criança, eu também vou falar o que você vai fazer com a criança, mas antes de tudo, adulto, você precisa se responsabilizar pelos seus atos. Segunda coisa que você pode fazer pela sua criança para que ela não caia, né, para ser essa massa de manobra, para não ir com a multidão e pensar com o próprio pensamento, é ensiná-la a ser crítica. E aí você vai estar criando um monstro. Como é que você pode ensiná-la a ser crítica? Bom, uma das formas é, no momento em que ela vai te pedir alguma coisa, você pedir para que ela te convença, argumente. O que poucas crianças sabem fazer hoje, que muitos adultos também não sabem, principalmente nessa rede da internet, é argumentar. As pessoas sabem reclamar, só sabem falar, só sabem apontar, mas elas não sabem argumentar o ponto de vista delas. Então, você quer dar um diferencial, tirar o seu filho da burrice coletiva? Ensine-o a argumentar, mas argumentar com educação, argumentar com bases sólidas, com evidências, não com achismos. Terceira coisa que você pode estar fazendo é dar responsabilidades para essa criança de acordo com a faixa etária dela. Não permita que ela deixe de fazer algo que ela tem capacidade para fazer. E aí você achou que eu não ia pegar no teu pé, né, adulto? Pois bem, se você continuar a fazer o que essa criança tem condição de fazer, ela vai se tornar um adulto mimizento, chato pra caramba. E achar que você tem a obrigação de fazer tudo por ela, afinal de contas, desde pequenininho você sempre fez. Você não ensinou a amarrar o cadarço, você não ensinou a guardar os brinquedos, você não ensinou que tem hora para tudo. Você não fez com que ela se frustrasse e lidasse com suas frustrações. Aí essa criança vai chegar na sala de aula e vai encontrar um professor que vai o quê? Frustrá-la. Aí a gente tem a Terceira Guerra Mundial instaurada, né? E você vai brigar com o professor porque afinal de contas o seu alecrim dourado é que tem a razão. Quer tirar ele dessa bolha de emburrecimento coletivo? Dê a ele responsabilidades de acordo com o grau, né, de maturidade que a sua criança tem. Educar não é fácil, tá? Então, se você tá gostando desse conteúdo, já clica no gostei, já deixa aqui nos comentários quais os pontos você tá achando ou não, antes de ir pro último, tá? E compartilha, né? Compartilha esse vídeo, já se inscreva aqui no canal se tá chegando agora também. Mas então vamos para a quarta situação. O que é que você pode fazer? É estimular que essa criança leia. De que forma? Vendo você ler. Sim, lendo coisas, lendo artigos, lendo revistas, lendo jornais, lendo histórias, lendo para eles, lendo com eles, fazendo com que eles leiam para você. Sim, a leitura, ela estimula áreas do cérebro que este celular, quando você faz esse movimento de levantar, não permite acessar. Como assim, Isabel?
Quando você faz esse movimento do swipe up, você não permite com que o seu cérebro se aprofunde nas coisas. Você acostuma a permanecer numa superficialidade, e isso é prejudicial para o seu pensamento, para o seu cérebro. Por quê? Porque nós precisamos nos aprofundar com consciência. O nosso cérebro não gosta de coisas difíceis, ele gosta das coisas fáceis. Ele vai tentar sempre facilitar a nossa situação. Isso eu digo dentro da sala de aula. Pensar ou refletir é um ato difícil para o cérebro, por isso que sai fumaça às vezes que eu estou fazendo essas atividades de sala de aula, e é proposital. Eu falo, se tiver fácil, tá errado. Não é que você tem que viver se matando, não é isso, mas para o seu cérebro aprender, para o seu cérebro se aprofundar, as coisas difíceis precisam ser apresentadas. E o nosso cérebro não gosta de coisa difícil. O seu filho não gosta de coisa difícil, você percebeu? E nem você. Mostre, dê o exemplo, leia. Cobre a leitura também, por que não? Você pode fazer, leia isso aqui para mim, mas de uma forma lúdica, de uma forma leve, não daquela maneira incisiva. Você tem que ler. Para exigir, você tem que realizar. Para exigir, você tem que demonstrar como se faz, com paciência, com calma, e entendendo que cada fase tem sua fase, cada criança tem seu tempo, né, ali, que consegue efetivamente estar concentrado na atividade, e que cada criança tem a sua forma de interagir com o livro. Quando você propõe a leitura para a criança, fica mais fácil dele se tornar um adulto que não vai cair em fake news. Por quê? Quando você se interessa por ler, você não tem preguiça de procurar informações. Você não depende do que o outro está dizendo para acreditar, para ter fé naquilo que está sendo dito. Afinal de contas, fé não é uma questão de religião. Para você tomar um remédio para melhorar sua dor de cabeça, você está usando da sua fé de que aquele remédio tem os componentes que você precisa para poder melhorar. Como lutar contra o efeito manada? Emburrecimento coletivo, ele sempre existiu de uma forma ou de outra. Para pensar com seus próprios meios, é preciso investir. Investir na sua educação, investir na educação dos seus filhos, mas principalmente na argumentação. Fica aqui minha dica, né? Se eu puder te ajudar em mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários, manda aí minha mensagem, entra na rede social e a gente vai se conversando, né? Beijo no seu coração, até a próxima aí.